Oi, gente. Pois é, o que que a direita disse pra gente quase sem parar na época da eleição? Paulo Guedes entende tudo de economia, é o posto Ipiranga. Problema de economia é com Paulo Guedes. Pois é. Pois nós temos agora o saldo da tamanho da fuga de capitais no Brasil, que bate quase todos os recordes para um ano de fuga de capitais estrangeiros. E eu vou trazer os números e os detalhes nesse vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado, assim como nossas fontes. Hoje, mais tarde, eu vou fazer a cobertura das primárias lá na Carolina do Sul. Lamentavelmente, nesse estado, provavelmente o Joe Biden vai ganhar, mas eu vou explicar por que isso vai acontecer em um outro vídeo. E também vou fazer um vídeo sobre Karl Marx em games, porque ele aparece no jogo Assassin's Creed Syndicate, então vou trazer um pouco do gameplay desse jogo e a aparição lá dessa figura que mudou a história do século XIX, do século XX, Karl Marx, né? Enfim. Mas vamos lá. O que é que a gente traz aqui? A política... Fuga de capitais em 2020 chega a 35 bilhões de reais e já é a maior que no ano todo de 2008, o ápice da crise financeira. No segundo mês do ano, a Bolsa de Valores de São Paulo já registrou fuga de 35 bilhões de investimento estrangeiro. A cifra já está próxima ao recorde dos 40 bilhões que deixaram o Brasil em 2019 e supera as retiradas de recursos feitas ao longo de 2008, ano da crise financeira global. De janeiro a dezembro daquele ano, o saldo do capital externo no secundário foi negativo em 24,6 bilhões. No acumulado do mês de fevereiro, o saldo de investimento estrangeiro negativo está em 15,8 bilhões, o resultado de 190 bilhões em compras e de 205 bilhões em vendas. Segundo o Valor Econômico, na quarta-feira, com a chegada do coronavírus ao país, atrelada à convocação de Jair Bolsonaro para o ato de 15 de março, que ele está dizendo que não fez, mas a gente sabe que ele está mentindo, enfim. Mais de 3 bilhões em investimentos estrangeiros deixaram o Brasil, o país, provocando uma queda de 7% no índice Bovespa. Eu já disse aqui no canal mais de uma vez que a alta do dólar, obviamente, não decorre apenas do coronavírus. O coronavírus é apenas um dos fatores que acentuou um problema que já vinha acontecendo no Brasil há bastante tempo, assim como a fuga de capitais. Ou seja, não se pode colocar nas costas do coronavírus um fenômeno que o antecede, né? Pode-se dizer que ele pode ter agravado um problema que já existia, né? Pois é. Agora, é engraçado, não é? Porque falaram tanto do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes era o posto Ipiranga e todas essas coisas aí, e se esqueceram de olhar se o Paulo Guedes já tinha escrito um livro de economia. Desconheço o livro de economia escrito pelo Paulo Guedes. Sei que o Paulo Guedes tinha uma empresa que foi acusada de impropriação indevida de capital público. Isso eu sei. E nesse sentido, eu acho que o Paulo Guedes assim, faz sentido no governo Bolsonaro, tendo em vista o ministro do Turismo, né, o ministro do Meio Ambiente, um monte de gente acusada de coisas complicadas, para dizer o mínimo. Né? Para dizer o mínimo. Bem, o que é que isso significa para o Brasil? O Brasil vive uma situação de depressão de consumo, uma situação de baixa de investimento público e privado, nacional e estrangeiro. Os níveis de investimento nacionais ainda estão equilibrados, ou seja, os investidores nacionais ainda não retiraram todo o seu investimento do mercado, pelo menos por enquanto. Mas existe uma grande chance que isso comece a acontecer se a economia do Brasil não reagir. Alguns economistas otimistas acham que o Brasil vai ter um PIB um pouco melhor esse ano. Isso pode acontecer por outros fatores de recuperação mínima, mas a chance disso acontecer de forma significativa, de modificar essa trajetória de desindustrialização, perda do poder de compra, diminuição do consumo,
sem uma política tributária que reverta a regressividade da nossa tributação, praticamente não existe. E vocês acham que Paulo Guedes, amigo dos bancos, vai criar progressividade? Claro que não, não é? Enfim. Tá difícil, gente. Mas é aquela coisa. A gente tem que manter o espírito de luta, o espírito de defesa da democracia. O pouco que nós temos, é verdade que o nosso sistema é bem oligárquico e plutocrático, e eu já tenho analisado isso há muito tempo, mas nós temos que manter essa defesa, nós não podemos abandonar a defesa pela democracia, é a defesa dos nossos valores. Nós temos aqui que começar um diálogo com a população para mostrar o tamanho do fracasso dessas políticas. Aí vão dizer, mas Bolsonaro só tem pouco mais de um ano. As políticas dessa natureza começaram no governo Temer. O governo Temer fez a reforma trabalhista que o Bolsonaro votou a favor. O governo Temer fez o teto de gastos que o Bolsonaro votou a favor. Essa política de austeridade, essa política liberal, ela começa no governo Temer, na ponte para o futuro. Não é no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está continuando e acentuando essa política junto com a loucura do Olavo de Carvalho, Abraham Weintraub, Damares Alves, enfim, a turma do circo, não é? Alvim, Roberto Alvim, esse povo aí, né? O circo entrou, né? O circo ou o hospício, dependendo de como você quiser definir, e essa é a novidade do governo bolsonarista, mas a política econômica só foi acentuando uma coisa que já existia antes, né? Desde o início do governo Temer. E nós estamos aí vendo os resultados. Vamos torcer para que as coisas se alterem no futuro. E esse ano tem eleição municipal e já é uma boa oportunidade para começar a dar esse recado. Um abração, gente. Até o próximo vídeo. Vejam minha cobertura aí das eleições americanas, das primárias. Em breve vamos ter lives sobre isso, muito conteúdo sobre isso. Um abração. Tchau, tchau.